vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe, é minha irmã e minha mãe. Marcos 3, 32 a 35. Lendo os evangelhos, você vai perceber também que a partir de certo ponto, João Batista é literalmente tirado de cena nessa nova concepção de coisas. Se Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, como fala João 1,11, agora ele vai reunir discípulos de um reino futuro, que é chamado Reino dos Céus. No primeiro evangelho, evangelho de Mateus, porque de lá, dos céus, veio esse reino. Ou ele é também chamado do reino de Deus nos outros evangelhos, porque o Emanuel, ou Deus conosco, estava na terra, apresentando o escopo moral divino do seu reino. Esse reino, que estava no meio dos judeus, enquanto o seu desprezado rei andava aqui no meio deles, em Lucas 17, 21 fala disso, deixou essa forma quando Jesus ascendeu, subiu aos céus. Porém, o reino continuou presente. Mas agora é um reino em mistério, isto é, oculto aos olhos. Todavia, todos os que reconhecem o senhorio de Cristo estão incluídos na esfera desse reino visível, para o qual os princípios morais que regem esse reino foram ensinados por Jesus nos evangelhos, em especial nas parábolas. E aqui mais uma distinção importante de palavras. Jesus é rei para judeus. Para os judeus que participarem desse reino e que participarão desse reino, cuja manifestação é futura. Mas ele não é rei da igreja. É errado um cristão chamar Jesus de meu rei. E a menos que a sua noiva ou esposa chame você assim, né? Você vai entender que existe uma grande diferença entre ser súdito de um rei e ser noiva de um senhor. Então anote aí. Para nós cristãos desse período da igreja, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo. 1 Coríntios 8, 6. Mesmo que você seja um cristão da Bahia, não é correto chamar Jesus de meu rei. Chame Jesus de Senhor e chame a Deus de Pai, que aí vai ficar biblicamente de bom tamanho. Mas talvez seja melhor eu nem mencionar que a igreja não é o reino, mas está atualmente na esfera do reino até sair da terra, quando então o reino continuará aqui, ainda não manifesto, por cerca de 7 anos. Serão anos de grande sofrimento para aqueles que não tinham escutado o Evangelho antes, e escutarão nesse período, se convertendo e sendo perseguidos até Cristo descer dos céus. Ele então colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, irá julgar as nações e estabelecer o seu reino, então de forma manifesta, visível, concreta, real, para todos esses que ficarem na terra, numa terra parcialmente restaurada, para receber seus moradores. Porque não vai ser toda a terra restaurada, não. Tem lugares que vão continuar sem restauração. Mas, como eu disse, eu nem vou mencionar isso, porque é muita informação, isso aí daria um estudo separado. Voltando a João Batista, que pregava o evangelho do reino, que tinha chegado, que estava no meio deles, no qual se entrava pelo arrependimento e vivendo como era exigido de um súdito do rei Jesus. Isso nos evangelhos. Mas a partir da rejeição de Jesus, ele e seus discípulos continuaram a pregar o evangelho do reino, porém visando agora um reino futuro, onde os súditos de Cristo viveriam e reinariam com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. Neste mundo também. Não tem nada de céu, na esperança dos evangelhos, para os judeus. Esse reino vai ser de 1000 anos. E de onde você acha que o diabo tirou a ideia para inspirar Hitler no seu Reich de 1000 anos, né? Claro. Foi nesse contexto desse reino futuro que Jesus ensinou os discípulos a irem por todo o mundo, batizando e fazendo discípulos para Cristo, que é Jesus. Essa missão que ele deu aos seus discípulos, aos seus 12, nunca foi realmente realizada, porque logo viria a cruz, a ressurreição, a ascensão de Cristo ao céu, e aqueles apóstolos receberam aquela missão naquele momento como representantes de judeus que ainda virão e irão se empenhar em cumprir aquela missão. Embora hoje os cristãos acatem a mesma ordem, porém não para levar o evangelho do reino, mas o evangelho da graça, que é outra coisa diferente. Um cristão não anuncia, arrependei-vos que é chegado o reino. Não. O cristão prega, crê no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a mensagem da graça.
E o cristão não coloca como perspectiva para o evangelizado, para aquele que está ouvindo a palavra, morar 1000 anos na terra. Não. A perspectiva dada pelo Evangelho agora, da graça, é viver eternamente nos novos céus. Mas vamos interromper aqui para um intervalo. Que intervalo? Bem, aquele que estava previsto antes da criação, porém que você não encontra no Antigo Testamento, que é o tempo presente. Esse intervalo é o tempo presente. Os últimos 2000 anos, em que não é mais Israel o testemunho de Deus na terra, mas é a igreja. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, disse Paulo aos Efésios em capítulo 3, versículos 2 ao 3. Ele deu o nome de dispensação da graça de Deus a esse tempo, a esse período da igreja, que até então tinha sido um mistério ou segredo oculto dos profetas do Antigo Testamento, e que foi apenas pincelado de leve nas palavras de Jesus em Mateus 16, 18, quando ele disse, edificarei a minha igreja. E ele usou o verbo no futuro em relação àquele tempo dos evangelhos. Por quê? Porque a igreja não existia naquele momento. Edificarei a minha igreja. Nós entramos agora no intervalo, como se alguém tivesse tirado a pilha do relógio das profecias bíblicas para só recolocá-la depois dos intervalos, ou depois do intervalo. Só então terminarão, só depois que acabar esse intervalo, que já dura 2000 anos, é que irão terminar de se cumprir as escrituras, as profecias do Antigo Testamento, e aí se cumprirão com a ajuda do livro de Apocalipse a partir do capítulo 4. Então entenda que nós estamos hoje em Apocalipse 3, não entramos no 4, e a igreja não estará na terra quando começar o capítulo 4 de Apocalipse, ok? Então eu espero que você não seja mais um que vai me escrever perguntando em que trombeta de Apocalipse nós estamos, porque nós não estaremos aqui quando as trombetas tocarem, ok? Parado então o relógio profético em Atos 2, cumpria-se a promessa feita aos discípulos de que Jesus enviaria o Espírito Santo para estar não só com eles, mas neles, habitando neles para sempre. Cumpria-se também naquele momento, em semelhança e parcialmente, uma profecia do Antigo Testamento feita por Joel. E eu digo parcialmente porque a profecia completa lá de Joel, que ainda vai se cumprir, fala de aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Isso está em Atos 2, 19 a 20, Paulo mencionando essa profecia, mas obviamente não se cumpriu ali essas coisas, todas essas coisas. O sol não se transformou em trevas, a lua não se transformou em sangue. E não vá atrás desses que fazem vídeo na internet. A cada vez que dá um eclipse, pronto, agora é a profecia bíblica. Cada vez